irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez, celebramos ao nosso Deus no culto e quero convidar você para orar juntamente comigo. Vamos fechar nossos olhos, vamos desligar nossa TV, vamos nos desligar de outras atividades e vamos agora orar a Deus, pedir que Ele esteja presente na nossa vida, pedir que a nossa vida esteja no controle de Deus em tudo. E eu quero convidar você para orarmos todos juntos. Pai querido, Pai santo, Deus Criador dos céus e da terra, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos nesta noite para Te agradecer por mais um dia, agradecer pela vida, pela saúde, pela paz e Te agradecer, enfim, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pedimos que abençoe este culto, a palavra, aonde for alcançada, que ela tenha efeito na vida de quem ouvir. E abençoe o ministrante da noite, que a Tua graça esteja sobre ela e que nós, ó Pai, sejamos um instrumento nas Tuas mãos. E esta oração nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
se cumprir. Amém, aleluia. Pais queridos, eu sou a Catarina, para quem não me conhece, filho do pastor Levi. E nesse momento eu convido você a abrir o seu coração para receber esta palavra. Para receber a palavra de Deus nesse momento. Cristo tem algo para nos entregar essa noite. Ele tem um novo tempo sobre nossas vidas. Ele tem uma nova unção, uma nova palavra, uma nova ministração aos nossos corações. Então eu convido nesse momento você que está aí na sua casa a sair de toda distração, pegar a sua Bíblia e vir comigo ouvir o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Amém? Pegue sua Bíblia, como eu já havia falado. Abra lá em Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8, do 8 ao 14. Eu convido você a estar lendo na sua casa, junto com sua família, a estar meditando nesta palavra. Então, vamos ler todos juntos. Amém? Romanos 13, do 8 ao 14. Diz assim: não devam nada a ninguém,
a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem ao preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem preocupados e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém, amados? Nesse texto, nesse capítulo, nós vemos que Paulo, ele fala à igreja. Ele não fala a pessoas que não são cristãs. Ele fala à igreja e ele traz um alerta a nós, povo de Deus. Ele trouxe o alerta à igreja daquela época e novamente ele traz esse alerta a nós. Nós somos chamados a viver em arrependimento. Nós estamos vivendo um novo tempo sobre o mundo. Nós estamos vivendo um novo tempo sobre a terra, sobre a nação brasileira. Um tempo onde não há mais espaço para meninices espirituais. Onde não há mais espaço para brincadeiras espirituais. O Senhor te chama ao arrependimento. O chamado de Cristo sempre foi: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. O Senhor, ele nos chama. Desde o Antigo Testamento, ele tem chamado o povo de Israel ao arrependimento. E assim também ele vem chamando aos povos da terra a voltarmos ao início e nos arrependermos dos nossos pecados. O chamado do Senhor é um chamado de mudança. Eu sei que muitas vezes a gente espera uma palavra de vitória, uma palavra de bênção sobre nossas vidas, mas não há bênção maior do que entender o chamado de Cristo Jesus. Não há bênção maior do que entender a boa nova do Evangelho do Senhor. Então, nesse capítulo, ele diz à igreja que eles estão vivendo na noite, porém o dia logo chegará, e que a vinda do Senhor Jesus Cristo estava mais próximo do que quando eles começaram a crer no Senhor. E assim também é para nós. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que quando nós começamos a crer no Senhor. E nós somos chamados a mudar as nossas obras. Nós somos chamados a mudar de vida. Ele diz que estão vivendo a noite. Hoje nós estamos vivendo a nossa noite. Nós estamos vivendo a noite onde a pandemia, onde a crise, onde o desespero tem tomado os corações. Mas logo virá o dia, logo virá a luz, logo virá a salvação do Senhor. Logo virá a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que na sua casa que ainda não creu no Senhor, eu lhe convido a estar meditando nessa palavra, a estar meditando nas suas obras. Nós vivemos em uma época atual agora, nós vivemos nesse momento uma crise na fé e na espiritualidade. O Senhor, ele veio tirar a nossa máscara espiritual. A partir de agora, está havendo uma separação entre quem é igreja e quem vai à igreja. Porque são duas coisas diferentes. É muito diferente eu ser igreja, eu ser luz,
eu habitar na luz com o meu Senhor Jesus Cristo e eu ir à igreja. Eu ir à igreja é um ritual de fé. Nós não devemos abandonar de forma alguma. Como Paulo mesmo disse, que nós não devemos deixar de congregar, mas nós devemos ser igreja fora do templo. Nós devemos ser igreja nas ruas. Nós devemos ser igreja em nossos lares. Nós retornamos às nossas casas. No meio dessa crise toda, o Senhor nos trouxe de volta à primeira igreja, que é a nossa família. E como o próprio Paulo diz aqui, que nós devemos agir como quem anda à luz do dia. Não como quem anda à escura da noite, não como quem anda premeditando o mal, mas como alguém que está sendo visto, como alguém que está sendo vigiado. O Senhor nos chama a andarmos segundo o caminho da luz. Então, meu amado, se você ainda tem na sua vida obras que não condizem com a luz, você pode estar se baseando lá em Gálatas, que fala dos frutos do Espírito e as obras da carne. Se as suas ações têm se parecido mais com as obras da carne, eu quero lhe convidar nessa noite a meditar, a ter uma introspecção, a olhar para dentro de si e ver com quem que você tem sido parecido. Você tem dado frutos de arrependimento ou você tem dado obras carnais na sua vida? Todos nós temos algo a ser mudado. Não pense que porque eu estou aqui lhe falando, eu não tenho algo a me arrepender, porque eu entendo muito bem que o chamado do Senhor para a minha vida é um chamado de arrependimento. Eu entendo muito bem que a partir da morte de Jesus na cruz, os meus pecados foram perdoados, mas só há salvação se houver mudança de vida. Não há salvação se eu permaneço nas obras da carne. Não há salvação se eu permaneço no meu pecado. Nós temos que deixar que Cristo nos alcance. Porque se nós continuarmos andando segundo as obras da carne, se nós continuarmos andando na noite, nós não seremos luz, nós não seremos igreja. E nós estamos sendo chamados ao chamado do arrependimento. Se você tem algo nessa noite que o Espírito Santo tocou no seu coração que você deve mudar, seja o seu modo de falar, seja palavrões, seja atitudes no seu dia a dia. Nesse tempo que nós estamos, recolhidos em nossos lares, que nós estamos em um isolamento, praticamente um isolamento social, praticamente não, é um isolamento social. Nesse tempo, é um tempo facilitador. É um tempo facilitador para o pecado. Por quê? Porque há a ociosidade. Porque há a comodidade. E eu vi em algumas reportagens, o jornal O Globo publicou que alguns países, as autoridades têm recomendado às pessoas que estão em suas casas que pratiquem a masturbação e bebam vodka. Para ver se saem um pouco de si, saem um pouco dessa crise. Mas eu lhe pergunto, aonde nós iremos parar praticando as mesmas obras? Aonde nós iremos parar se não nos humilharmos diante do Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados? Eu lhe convido a não ceder às tentações nesse tempo da crise. É muito fácil nós buscarmos um alívio instantâneo, nós buscarmos algo que naquele momento vai me tirar do ar, vai me tirar de toda preocupação, mas isso não vai gerar frutos. Isso não vai gerar frutos na sua vida. Então você cristão, você que crê no Senhor Jesus e crê no chamado do Senhor, eu lhe convido, assim como Paulo convidou a igreja de Romanos, a caminhar na luz. A caminhar na luz, porque o tempo está próximo. E Jesus ele vem trazendo a boa nova do Evangelho. E a boa nova não é somente que o Senhor pode te curar, não é somente que o Senhor vai expulsar os teus demônios, não é somente que o Senhor vai te trazer prosperidade. A boa nova é que Ele voltará para nos buscar.
Não faz sentido nós recebermos a cura, nós recebermos a libertação, se não formos levados com Ele. Se não formos trazidos para perto dele e não houver mudança no nosso caráter. Não houver mudança no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar. O Evangelho, ele traz mudança e ele traz uma vida de arrependimento. A boa nova do Senhor Jesus é que ele nos preparou um lugar onde não haverá mais choro nem dor. Eu lhe convido a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada ao seu marido. Ouvi uma forte voz que dizia do trono: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então a boa nova do Senhor Jesus Cristo é que Ele irá voltar para nos buscar. E não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Porque Ele será a nossa vida. Nós viveremos debaixo do reino dEle. Então quando nós clamamos, quando nós oramos o Pai Nosso, é por isso que nós estamos pedindo. Quantas vezes nós oramos o Pai Nosso e não entendemos sequer o que estamos pedindo? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Aqui na terra como é no céu. Mas como nós queremos servir ao Deus, como nós queremos que a vontade dele seja feita, se nós não deixamos o nosso caráter ser mudado por ele. A vontade do Senhor é que nós venhamos viver na luz. A vontade do Senhor é que nossos passos sejam passos de arrependimento. A vontade de Deus é que nós nos aproximemos dele. Não como alguém que tem medo do inferno, não como alguém que tem medo da morte, ou como alguém que deseja a cura, mas como alguém que o deseja, por ser como ele é. A Bíblia também diz, não me recordo se em Romanos ou em outro, que nós recebemos o Espírito de filhos, como Cristo Jesus. Nós recebemos essa paternidade de Deus, essa identidade do Pai. E esse Espírito clama, Abba, Pai. E Abba, Pai, que é uma expressão, não é como se fosse pai, papai. É uma expressão como se fosse uma criança que está aprendendo a falar, dando as suas primeiras palavrinhas que diz papá, papai, na inocência, no desejo de ter o seu pai perto. Porque quando nós crescemos, eu mesmo sempre falava, papai, eu queria R$2. Toda vez que eu falava paizinho, eu estava pedindo R$2. Então, quando nós crescemos, nós aprendemos a usar a palavra na forma da manipulação. Nós aprendemos a bajular o nosso próximo. Mas o espírito que clama, Abba, Pai, ele não é um espírito bajulador que clama em troca de algo. Ele é um espírito adorador. Ele é um espírito de serviço. Eu estou servindo ao meu paizinho. Eu estou clamando por aquele que pode me curar, me salvar, mas o meu coração está totalmente rendido às suas ordens. O meu coração está totalmente rendido ao seu amor.
ao seu reino. O reino de Deus virá quando o nosso clamor for verdadeiro. Nós pedimos e muitas vezes não entendemos o que pedimos. Porque se nós pedimos que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, isso quer dizer que a nossa vontade não será feita. Isso quer dizer que o nosso coração será mudado. Isso quer dizer que aquilo que antes eu desejava, praticava como velho homem, eu não praticarei mais. Porque o reino do Senhor chegou. E não há como a impureza habitar onde há pureza. Não há como Deus habitar onde é impuro. Então Deus ele vem trazendo a restauração do nosso coração. Deus ele vem trazendo a cura e o alerta e nos chamando ao arrependimento. Muitos profetas do Senhor, muitos pastores têm trazido nessa época aquele texto que diz, né? Se o meu povo se humilhar e orar e clamar a mim, eu os ouvirei e os perdoarei e sararei a sua terra. Então é exatamente isso. Nós temos que nos render ao Senhor, que nossa vontade seja o próprio Deus, que nosso coração esteja alerta para o chamado do Senhor. Desde o princípio ele diz, eu venho em breve, mas muitos não têm ouvidos para escutar. Muitos dizem, eu já tenho Jesus. Jesus habita no meu coração. Mas Jesus não divide a casa com Satanás. Não há como Jesus ter posse da sala e do quarto e Satanás ter posse da cozinha e do banheiro. Ou você está em Cristo Jesus, ou você está nas trevas. Não há como Jesus dividir a casa com Satanás. Ou eu produzo frutos de arrependimento, ou eu produzo frutos do Espírito, ou eu produzo obras da carne. Todos nós pecamos, como está lá em Romanos 3:23. Todos nós pecamos. Eu não falo aqui como alguém puro, mas eu falo como alguém que entendeu o chamado do Senhor. Nós temos que viver na luz. Nós temos que viver na luz e no caminho da retidão. O caminho é estreito. O caminho para a salvação é estreito. O caminho largo nos leva à perdição. Então, nesse momento que você está na sua casa, que você sai na rua e vê o povo tudo louco, tudo apavorado, pare um minuto e tente se autoanalisar. Tente observar a si mesmo. Eu tenho produzido frutos do Espírito ou obras da carne? Eu tenho clamado que venha o teu reino de coração, ou eu tenho clamado, Senhor, me dê um carro, Senhor, me dê uma casa, Senhor, faça o meu dinheiro prosperar. Não que seja errado. O Senhor, Ele tem prosperidade para a nossa vida, Ele tem sim. Mas isso não é o principal. Isso é consequência de um caráter transformado. O Senhor nos dá de acordo com o que o nosso caráter é capaz de receber. O Senhor não vai lhe dar um carro se no seu carro você vai cometer altos pecados. O Senhor não vai lhe dar algo que lhe afasta dele. Então eu peço a você que se autoanalise e venha caminhar junto a Deus por um caminho estreito. Venha caminhar com Ele por um caminho de arrependimento, por um caminho de quem entendeu a graça de Deus. Porque a graça do Senhor está sobre nós. Mas a graça não nos livra do juízo do Senhor se nós continuarmos pecando. A graça de Deus, ela veio para nos dar a salvação. Mas nós só somos salvos se produzimos obras de arrependimento. A salvação não está junto com o pecado. Não há como você ser salvo e não produzir frutos de salvação. Entenda isso, meu amado. Nós vivemos no tempo da graça. Nós vivemos no tempo do perdão. Mas como que nós podemos dizer que somos salvos se nossas obras continuam sendo de alguém que não entendeu a graça? Nós temos que entender a graça de Deus. Quando nós recebemos a graça, nós recebemos uma mudança. Nós recebemos uma nova vida.
As velhas obras se passaram, as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós entendemos a salvação de Cristo, nós entendemos que a salvação é para mim, é para hoje, é para agora, nós passamos a mudar nossos hábitos diários. E eu lhe convido, se você não é cristão e não entendeu muito bem essa palavra, você pode estar falando conosco pelo Instagram, estar tirando as suas dúvidas. E eu lhe convido a se autoanalisar e observar que caminho você tem seguido. Se o caminho estreito que te leva à salvação ou se o caminho largo que te leva à perdição. Nesse momento eu quero chamar o pastor Levi para me orar. Amém. Ele quer fazer a última oração. Então nesse momento eu lhe convido a estar orando, estar apresentando ao Senhor a tua casa, a tua família, mas também o teu coração. Apresente ao Senhor as tuas obras, apresente a Deus aquilo que você tem feito, que não condiz com a salvação de Cristo Jesus. Apresente ao Senhor o teu caráter e pergunte a Ele onde Ele quer que seja mudado, o que Ele quer que mude a partir de hoje. Que o reino dEle se estabeleça em tua vida, que a vontade dEle se estabeleça em tua vida. Então feche os teus olhos nesse momento, não precisa ficar olhando para mim. Eu sou linda, maravilhosa, mas não precisa ficar olhando para mim. Você pode fechar seus olhos durante a live, amém? O Instagram não vai fechar por isso. Eu sei que é um pouco estranho, mas feche os teus olhos nesse momento e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Paizinho, que o Teu reino se estabeleça em nossos lares, que a Tua vontade se estabeleça em nossas casas. Abba, Pai, eu te peço, venha nos mostrar onde temos caído, Paizinho. Venha nos mostrar nossas ações que precisam ser mudadas, nossas atitudes que não condizem com um cristão transformado, Pai. Aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Nos mostra, Deus, onde precisamos mudar. Ah, Espírito Santo, eu clamo nesse momento que o Senhor possa estar tocando em cada família que está assistindo, em cada família desta cidade, que o Senhor possa estar trazendo ao coração uma unção de arrependimento, que o Senhor possa estar trazendo, Deus, às famílias uma unção de arrependimento. Abba, Pai, que nós sejamos cristãos com o coração transformado por Ti. Que nosso caráter seja transformado por Ti. Que nossas ações, Senhor Jesus, venham condizer contigo, meu Pai. Que não venhamos andar nas trevas como os ímpios, Deus, mas que nós possamos entender o Teu chamado em nossas vidas. Que nós possamos entender, Deus, as Tuas obras em nossa vida, para que não possamos viver da mesma forma, Pai. Ah, Deus, que toda venda que o pecado criou possa cair por terra em nome de Jesus. Ah, Deus, nos batiza com lágrimas, nos batiza com arrependimento, Pai. Oh, Senhor, o tempo está próximo, o tempo é chegado, Deus, onde nós precisamos ser igreja, onde nós precisamos, meu Pai, não vivermos de aparência, como um cristão bem engravatado, uma cristã que usa o cabelo longo, mas o caráter não se condiz com o teu. Ah, Senhor Jesus, traz uma transformação em nossas vidas. Que toda obra da carne possa ser vista, que toda obra que não condiz contigo, Senhor Jesus, seja vista, Paizinho, que nós possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem mostrado e falado à Tua igreja nesses dias, que nós sejamos luz onde há trevas, e que nós venhamos andar contigo, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu te peço por cada lar, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar, Deus, trazendo um novo tempo, que o Senhor possa estar quebrantando os corações e trazendo, Deus, os Teus filhos para mais perto de Ti. Que esses sejam dias de aproximação entre pai e filho, Deus. Que sejam dias onde o Teu caráter irá ser implantado em nossos corações. Em nome de Jesus, eu clamo por cada família. Que onde houver contenda, Deus, que haja paz.
que onde houver pecado, que haja arrependimento, Deus. Abba, Pai, os casamentos que estão sendo desfeitos, que sejam refeitos agora em nome de Jesus. Que toda obra de Satanás caia por terra sobre esta cidade, sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Ah, Senhor, nesses tempos tão sombrios, eu te peço que o Senhor possa alcançar aquela pessoa que está pensando em suicídio. Ah, Deus, aquelas pessoas que estão em depressão, que o Senhor possa estar indo de encontro a elas, Deus. Tu és a cura, Paizinho, para toda doença, seja ela física, seja ela emocional, Tu és a cura, Papai. Ah, Deus, nós cremos no Teu poder de curar, no Teu poder de libertar, no Teu poder de trazer de volta aquele que está morto espiritual. Ah, Senhor, eu clamo a Ti que cada pessoa que esteja pensando em suicídio nesse momento se sinta tocado pelo Teu Espírito. Ah, Deus, que sejam curadas aqueles que estão enfermos, que todo pânico caia por terra e dê lugar à esperança da boa nova do Evangelho do Senhor Jesus. Que nós cremos que o Senhor voltará e que haverá um novo céu e uma nova terra, onde a praga não nos alcançará, onde o pecado não nos corromperá, Deus. Nós cremos na Tua libertação, nós cremos que Tu és aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, Deus. Tu não mudou. As Tuas palavras não mudaram. Aquilo que o Senhor crê, aquilo que o Senhor tem sobre nós não mudou, Paizinho. E nós te pedimos nessa noite, nos ajude a enxergar o Teu Evangelho. Nos ajude a enxergar a Tua intervenção sobre nossos lares e nossas vidas, Papai. Em nome de Jesus, a Ti eu clamo e Te agradeço, Deus, por mais um dia, mais uma noite que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio à noite, nós sabemos que o Teu socorro virá e que o Senhor não nos desamparará. Aleluias. Amém. Eu quero dar um recado antes de chamar o pastor Levi. Eu quero dar um recado. Sábado agora nós teremos uma live especial para os jovens. Então você que é jovem da Filadélfia ou não da Filadélfia, ou de qualquer outra igreja, ou não é igreja, ou é agnóstico, ou é ateu, tanto faz. Eu lhe convido a vir nesse mesmo horário não, às 7 horas, porque esse horário aqui já passou, né? Então, às 7 horas da noite eu lhe convido a entrar no seu Instagram. Eu sei que no seu Instagram você vê um monte de bobagem, então venha nos ver também, que não é perca de tempo, viu? Você jovem, nós estaremos aqui com um cenário todo especial e nós estaremos abrindo para perguntas. Então você vai poder participar da nossa live junto conosco, perguntando, tirando dúvidas, mostrando um pouquinho de informação, como tem sido esses dias para você. Então eu e a líder Gilmara estaremos aqui às 7 horas da noite, no sábado, junto com você, jovem. Então não fique de fora, venha participar conosco, traga perguntas, traga seus sentimentos, venha abrir o coração junto conosco, nós amamos muito vocês e estamos com saudades de congregar com vocês. Então, por favor, venha nos ver, porque nós sentimos a sua falta, amém? Então, agora eu quero chamar o pastor Levi, lindo, para dar a bênção final. Amém. Venha mais pra cá. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Querendo já agradecer a cada um de vocês que ouviram com muita atenção e pedir a Deus por sua família, por você. Estarei orando e no momento da oração eu peço a você que se desligue de conversa, de televisão e de algo. Se tiver algum problema, bota na presença de Deus, coloca na presença de Deus, que eu tenho convicção de que Deus pode resolver o seu, o meu e o nosso problema. A Bíblia diz, Jesus falando disso, no mundo tereis tribulação ou aflição, mas tem bom ânimo. Ou seja, no momento igual que nós estamos passando, o que não pode deixar de termos é ânimo. Porque se nós perdemos o ânimo, nós estamos fracassados. E o meu conselho é que a cada dia
você esteja mais forte. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, não se iluda com as coisas da vida, como já foi pregado, eu não quero repetir a pregação, mas se Jesus está conosco, nada nós temos a temer. Pode até, a Bíblia diz, pode passar os céus pela terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu não sei qual é o maior problema que você está passando. Eu não sei. Mas eu sei que é o momento em que todos nós devemos estar com a nossa mente voltada para Deus. A Bíblia também diz, se o teu problema é grande, saiba que tu tens um Deus que é maior do que teus problemas. Pode até você achar que esta crise é muito grande, vem assolando o mundo inteiro, muita gente morrendo, contaminada, enfim. Aí vem a crise da financeira, que também já começa a assolar por aí, a pessoa não pode trabalhar. Porém, com tudo isto, a Bíblia nos adverte. Saiba que tu tens um Deus que é maior do que o teu coração. Você pode até repetir as minhas palavras. Dizer, eu tenho um Deus que é maior do que a crise. E não olhe para a crise. Não olhe para o problema, olhe para Deus. Porque se tu olhar para a crise, a Bíblia diz, onde está teus olhos, está teu coração. Então, se teus olhos estiverem voltados só para um momento difícil, teu coração também está. Mas se tu olhar para Deus, para o poder, para a vontade, o desejo de Deus de te dar a vitória, logicamente, você está ligado naquele que pode todas as coisas. Eu vou orar por sua família, orar por suas finanças, porque eu sei que muita gente já está em crise. Pai que está nos céus, mais uma vez nós oramos a Ti, Pai, porque nós entendemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que nos guarda, o nosso guardião, Tu és aquele que nos conhece, Tu és aquele que sabe as nossas fragilidades, como Tu sabes também, ó Deus, as utilidades que temos natural. Deus, nós não queremos aqui nos apresentar, nos exaltando, mas queremos a Tua misericórdia. Eu oro por esta família que está sedenta, esta família que está carente, esta família que está quase desesperada, esta família que já tem integrante que está entrando em depressão, mas Tu és um Deus que pode todas as coisas. Restaura esta família, restaura, Deus, este casal que já está discutindo, já está brigando, já está murmurando. Restaura em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta noite pelas autoridades, que às vezes são mal interpretadas. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus, que nós tenhamos liberdade de pregar a Tua palavra. Oramos pelas igrejas, pelos pastores, pelos líderes. Pedimos a Ti, ó Deus, que ajude, que abençoe, que a Tua igreja não fique dispersa, mas que procure a cada dia estarem mais perto de Ti. Também oramos, ó Deus, pela parte financeira. Supre todas as nossas necessidades, ajudando, abençoando e suprindo, ó Deus, porque a Tua Bíblia diz o seguinte, enquanto o justo dorme, o Senhor está providenciando o seu alimento. E aqui, ó Deus, nós encerramos, pedindo ao Senhor que nos dê dias de paz, que nos dê, ó Deus, o livramento, que dê o livramento a esta família que está aflita, que dê livramento, ó Deus, todos aqueles que estão Te buscando, e que a nação entenda que nada acontece sem a Tua permissão. Não é dizendo que o vírus Tu estás permitindo, mas é dizendo que Tu pode nos dar o livramento. Abençoa, Deus, a nossa família, filhos, netos, enfim, toda a nossa família, a igreja, ou as igrejas, aquela irmã que está ouvindo, aquele irmão que está ligado neste programa, que ele seja tocado por Ti e fortalecido. Que cada igreja que está
trabalhando em prol do teu reino, seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu agradeço a todos que assistiram. E eu peço que no sábado vocês estejam conosco, como eu já havia falado. E no domingo, às 7 horas, nós teremos outro culto com o ministrante Pastor Levi, oficial. E eu quero mandar aqui um beijo para a irmã Valdelice, que está nos assistindo. Saudades de você, irmã, da Lorena. Saudade da Júlia, da fisioterapeuta Gilmara. Saudade de ti, mulher. Saudade da irmã Maria, da Delcineide, da Ruth. Obrigada a todos vocês que assistiram. E lá é o meu sobrinho querido, seu neto, está assistindo. Seu neto, do Canto Buriti. Mande um beijo para ele. Um abraço para você, meu filho. Um abraço para todos vocês. E das missões também. Vocês das missões. Obrigada, André, obrigada aí por nos apoiar. Obrigada a todos vocês. E não esqueçam, sábado, 7 horas e domingo, 7 horas, tá? Sábado para jovens, com a participação da nossa amiga Gilmara, da nossa líder de jovens. E domingo com a ministração do Pastor Levi. Muito obrigada a todos vocês. Nos encontramos depois. Passando domingo, agora no outro, nós teremos o culto da igreja. No outro, passando esse domingo, no outro, já vamos começar a ter o culto na igreja, amém? Se Deus permitir. Se assim Deus nos permitir. Amém? Então é isso, obrigada. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a família de cada um.